Bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 22 de fevereiro de 2018, agora 1h da manhã e 9 minutos. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero indicar 3 livros aqui. Já tem um tempo que eu não faço isso, geralmente quando eu lembro eu indico algumas coisas, porque eu gosto de indicar coisa boa. E livros são excelentes para você aprender, para você pesquisar. Se você puder adquirir, faça isso. Tudo bem. Primeiro, esse aqui que eu estou lendo, Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais. Sobre política internacional, os conflitos, as decisões que podem ser evitadas, os elementos históricos que se repetem, outras coisas que mudam ao decorrer dos anos. Muito bom esse livro, estou lendo ele e ainda não cheguei na metade, comecei a ler há pouco tempo, e o pouco que eu já li estou gostando muito, tenho aprendido muito com esse aqui. Outro livro é esse aqui, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo, do Gavin Mavis. Esse aqui. Não me peça emprestando, que esse aqui eu não empresto por nada, nem de tempo de emprestado. Estou indicando para você adquirir. Sistemas de Comunicação, de Cultura e de Conhecimento, um olhar sociológico, do Fernando Nogueira Dias. Esse aqui, Então são os livros que eu quero indicar para vocês. Eu estou sempre lendo alguma coisa, estou sempre pesquisando, eu tenho minhas ocupações, e ainda por cima, sim, eu me divirto, também jogo e por aí vai. Bom, gente, vocês viram aí o título, A Verdade por Trás da Religião e das Lendas. Bom, o que tem por trás, o que tem de verdade por trás disso? Hoje eu não estou atacando ninguém, não estou aqui falando contra a religião, estou falando o que tem por trás, qual a verdade por trás das religiões, por trás das lendas. Vamos pensar um pouquinho. Bom, a primeira religião não foi uma religião organizada como nós conhecemos, não, mas é um pensamento, que é o pensamento animista, que é a primeira coisa que tem notícia na humanidade, que é o quê? Que é a tentativa da explicação por parte do homem primitivo para entender os fenômenos naturais. Se vocês, não sei se está escutando aí, está caindo uma chuva aqui no Rio de Janeiro. Então, é um fenômeno natural. As pessoas não entendiam como é que funcionava, não entendiam o processo, ainda não tinha esse conhecimento científico. Então, eles achavam que tinha alguns espíritos por trás. Então, essa é o que? É a tentativa de responder à curiosidade, porque o primeiro momento foi de espanto, e depois veio o que? A humanidade procurou, ela teve a curiosidade de procurar entender, e ela procurou entender primeiro com o quê? Com o pensamento religioso. Então, essa é a primeira coisa que nós vemos. O tempo vai passando, a religião vai ganhando corpo doutrinário, porque a humanidade ela vai se desenvolvendo e vai em sociedade, vai se desenvolvendo em sociedade. Então você pode ver, tem as sociedades antigas, sociedade grega, sociedade egípcia, sociedade babilônica, mesopotâmica em geral, né? Sociedades indígenas, sociedades indígenas, o que existe até hoje, teve a sociedade asteca, maia, em que por aí vai. Então a humanidade ela vai se desenvolvendo em sociedades. E a religião vai acompanhando também. Cada povo desenvolve a sua religião de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu pensamento. E como que acontece? Vamos ver a religião da sociedade grega, da Grécia Antiga. Como é que são retratados os deuses, os heróis da religião antiga? São pessoas musculosas, pessoas bonitas, tanto homens quanto mulheres. Por quê? Isso reflete que existiu algum Perseu, existiu os deuses como Hades, como Poseidon, como Apolo? Não. Mas o que mostra por trás disso? Mostra que eles se viam, eles preservavam o quê? Ou melhor, eles prezavam pela beleza do corpo humano, e também eles se achavam, lógico, o centro do universo. Por isso que os heróis são gregos.
Então isso o quê? Mostra o pensamento do povo. Então um povo se achar que é mais especial que o outro, isso não acontece só na cultura hebraica, acontece em outras culturas também. Muito bem, temos o Egito. O Egito, eles acreditavam em várias divindades, inclusive o Nilo era visto como uma divindade. Por quê? Porque eles viam o Nilo como via a época das enchentes, quando o leito do rio voltava ao nível normal, a margem dele ficava uma espécie de lama que era fértil para as plantações. Eles viviam disso, tanto é que a história chama o Egito de uma dádiva do Nilo. Por que isso? Porque eles não entendiam o processo de chuva, enchente, e como eles viviam num lugar que o Egito é mais de 50% desértico, acho que é 90%, então eles dependiam daquilo ali. Como eles não entendiam a natureza, a ciência, como a coisa funcionava, então eles acreditavam que era uma divindade. Tá entendendo? Então, qual é a verdade por trás também da religião? Ela revela o pensamento de um povo e sua visão local. Você vê várias religiões antigas que apoiam a escravidão. Por quê? Na antiguidade, o ser humano via isso como normal. Eu até falei sobre a Grécia. Esparta tinha escravos, Atenas tinha escravos, várias culturas tinham escravos. Tanto é que Esparta, estava lendo, teve uma época que teve 90% da sua população eram de escravos. Continuando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, não vou deixar aí na tela, a passagem muito conhecida de 2 Reis. Vamos para agora para a religião hebraica. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Então, eu vou ler o primeiro versículo. E uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ora, qual é a verdade por trás disso aqui? Existe algum profeta Eliseu que fez multiplicar o azeite de alguém? Claro que não. O azeite, estou falando a luz da razão, tá, gente? Não estou atacando ninguém. Ninguém pode pegar um azeite e colocar no vaso porque um profeta mandou e aquilo se multiplicar. Não, mas qual é a verdade por trás disso aqui? Diz aqui que o marido, ele morreu e veio o credor, ia tomar os filhos. Por quê? A verdade está aqui. Vou dar um dado histórico, melhor, vou dar um acontecimento histórico. Na Babilônia também acontecia isso. Na antiguidade, principalmente naquela região ali, o que acontecia? Se a pessoa não pudesse pagar, ela estivesse devendo, e na hora que o credor viesse cobrar, ele não pudesse pagar e não tivesse condições, ele seria escravizado. No caso do devedor. Se ele não tivesse saúde ou idade para isso, quem queria? Os filhos ou alguém próximo. Então qual é a verdade aqui? Que isso acontecia na antiguidade. As pessoas escravizavam quem não podia pagar uma dívida. Tá entendendo? Então eu estou falando, por isso que eu falo, por que eu estudo, e vários livros pensadores estudam religiões? Porque ela mostra alguns elementos históricos. É isso que você tem que atentar. Quando você estuda, de um ponto de vista sério, independente do que você acredita ou deixa de acreditar, porque há pessoas que acreditam em alguma coisa, mas são pesquisadores sérios. Você encontra elementos históricos, culturais e o pensamento, a visão que eles tinham, a filosofia de um povo. Você quer ver outro exemplo? Josué 10:13. 10:13, acho que 10:23, onde Josué manda o sol parar, aquela coisa toda. Diz que ali o sol parou. Claro, sabemos que isso nunca aconteceu. Mas qual que era a visão? O sol não para. Por quê? Porque o nosso sentido nos engana. Nós sabemos hoje, através do quê? Da astronomia também fala isso, da geografia fala isso, a ciência fala isso. Enfim, vários ramos do conhecimento falam sobre isso. Nós conhecemos o movimento de translação e de rotação. Na época eles não conheciam. E por não terem aparatos, equipamentos para poder observar isso, então eles só viam que o sentido de engano, ele viu o Sol fazendo isso aqui, ele acreditava que o Sol dava voltas ao redor da Terra, então ele acreditava que o Sol podia parar. Está entendendo? Então o que acontece? Nós entendemos o pensamento de um povo através. Então isso eu estou falando.
a verdade por trás da religião e das lendas. Ora, nós temos a lenda do boto aqui no Brasil. Acredito, eu estava lendo, pode ter surgido no século, acho que no século XVIII, coisa assim. Muito bem, o que acontece? A lenda diz que um boto sai da água, se transforma num homem bonito e seduz as mulheres solteiras e engravidas. E ele não se transforma completamente. Tem um orifício que ele respira, então ele tem que colocar o chapéu para disfarçar. Tá tudo bem. Mas como é que usaram esse mito, ou melhor, essa lenda, muita gente que usava para poder esconder sua gravidez? Porque quando a mulher, na época, século XVIII, século XIX, início do século XX, uma pessoa que era mãe solteira era vista pior que uma prostituta. Ainda tem um certo tabu, mas hoje nem tanto. Mas naquela época, assim, então eles usavam essa desculpa. A mulher não sabia quem era, engravidou, não sabia quem era o pai, falava que foi o boto, e muita gente supersticiosa acreditava. Entendeu? Então, isso aí mostra o que? A cultura do povo, mostra também até mesmo certa artimanha para quê? Para não sofrer a repressão da sociedade. Tá, ok? Também temos lendas da mula sem cabeça no Brasil, e muita gente criava dizer o quê? Que a mulher que se casava com um padre, que deixava de ser padre, virava mula sem cabeça. Para que isso aí? Para manter as pessoas na religião, porque também nós sabemos que a religião católica, ela vive muito de lendas. Ela vive muito de lendas. Isso é provado também por reportagens aí. Eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Enfim, gente. Quando você vê limites, só estou dando alguns exemplos aqui, já vou parar aqui mesmo. Quando você vê esses exemplos na religião e nas lendas, ela mostra o quê? Ela mostra como que era a história do povo, você vê o que está por trás ali, como é que era a sociedade, o pensamento de um povo. Então essa é a verdade por trás da religião e das lendas. Tá bom? Espero ter sido esclarecedor aqui. E, como eu disse, não é atacar ninguém, mas esse vídeo é à luz da reflexão e da razão. Se você não acredita, fico feliz por você. Se você acredita, isso aí é algo subjetivo, não entre nisso aqui. Eu só ataco gente perniciosa à sociedade. Tá bom, gente? Então, como diz meu amigo Aparecido Bebedouro, fiquem bem longe da maldade, tá bom? Um grande abraço. Quero mandar um abraço para o grupo ali, Os Insurgentes, e o grupo Os Racionais, ambos criados pelo Kennedy Litais. Um abraço ao Kennedy Litais. E eu não interajo muito ali porque não tenho a oportunidade, tempo, toda hora de estar ali falando, mas eu estou acompanhando, então quero agradecê-los e dizer que vocês estão de parabéns, tá bom? Então um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.